Deus, glória a Deus. Amém? Sempre é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, porque não é a minha palavra, é a palavra dele. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Amém? Por isso que eu sempre falo para algumas pessoas que eu converso, eu estudo a semana inteira, eu faço anotação, faço colinha, para que eu não esqueça de nenhuma palavra dele. Glória a Deus. E a palavra de hoje é sobre esperança. Quem aqui precisa de uma palavra de esperança? Amém? Nós estamos dando continuidade à campanha e a palavra de hoje é sobre esperança, mas também de gratidão. E aí a gente vai falar sobre Salmos 30. O Pai, eis-me aqui, Senhor. Me use conforme a tua vontade, do jeito que o Senhor quiser. Eu sou aqui um instrumento do Senhor. Por isso use minha boca para falar das tuas palavras, da forma que o Senhor quer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Salmos 30. Eu vou ler aqui para ficar igual à tradução. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, 7. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Glória a Deus. Esse salmo está cheio da graça do Senhor. Aqui o Senhor livrou Davi da morte, dos inimigos. Alguns estudiosos dizem que os inimigos, eles estavam tentando contra a saúde, fisicamente contra Davi. Outros estudiosos falam que os inimigos estavam torcendo, estavam desejando a morte de Davi através da enfermidade. Davi estava com uma enfermidade terrível, terrível. Aflições, ele estava passando por grandes dificuldades. Mas Davi, ele confiava no Senhor. Davi, ele confiava no Senhor. Ele tinha esperança no Senhor. Davi estava passando por uma situação tão difícil que no versículo 3, quando nós lemos, Davi tinha medo de dormir e não acordar mais, de tão duro que era a luta de Davi. Davi, ele lutava. A morte chegou perto. A morte chegou perto. Mas ele se manteve com esperança. É essa a diferença. A esperança faz com que nós olhemos para a situação de uma forma diferente. A esperança nos traz uma visão diferente. Nós não olhamos para o problema, mas nós olhamos para aquilo que o problema tem nos moldado, porque o Senhor, ele usa a luta para nos moldar. Ele usa uma luta para moldar o caráter do homem. Amém? Glória a Deus. O sofrimento de Davi foi tão grande, mas pareceu curto.
espaço de tempo. Porque comparado com a alegria, com o tamanho da alegria que veio depois da luta, ela se tornou pequena. Quantos de nós, eu vou me arriscar a dizer, todos nós já passamos por uma luta. Todos nós já passamos por uma aflição. Que quando a gente olha para trás, essa luta se tornou pequena. Esse tratamento de quimioterapia se tornou fácil. Essa ruptura de um relacionamento foi superado. Essa perda de emprego também. Perdas e perdas foram superadas. A gente olha para trás e fala, mas eu passei por isso? Sério que eu passei por isso? Mas porque o tamanho da alegria que veio depois foi maior do que tudo que nós passamos. E foi isso que Davi estava dizendo. Foi por isso que Davi estava demonstrando a gratidão dele. Porque ele viu tudo que ele passou. Mas a alegria foi muito maior. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, o choro pode, não é uma certeza, mas a alegria vem, é uma certeza, porque a estrela da manhã se chama Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso, está em Apocalipse, que Ele é a estrela da manhã. Não importa o que eu e você vamos passar durante a noite, e aí é uma metáfora. Não importa, o que importa é que Ele já vai te dar um amanhecer. E esse amanhecer vai te dar esperança, vai te trazer renovo. Glória a Deus. A esperança traz a nós, como eu disse anteriormente, um olhar diferente. Nós olhamos de uma forma mais calma para a vida e não desesperada, porque a nossa esperança está no Senhor. Paulo já dizia em Romanos, está em Romanos, ele disse que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. É isso. Tá difícil, mas o amanhecer está chegando. Se nós não acreditarmos nisso, a noite não vai passar. Amém? E aí eu quero falar, pegando esse gancho de Paulo, quero falar de Paulo. A vida de Paulo foi uma vida difícil, cheio de tribulações, muito difícil. Paulo, onde ele pregava, ele arranjava inimigos. Paulo, ele era perseguido, expulso, ele era expulso de cidades. Paulo foi preso, tentaram matar Paulo. As viagens de Paulo eram perigosíssimas. Paulo sofreu 3 naufrágios. Mas Paulo não desistiu, porque Paulo tinha esperança no Senhor. Paulo confiava que dias melhores viriam, porque o Senhor renova a sua misericórdia todas as manhãs. Paulo, ele não desistiu por conta das perseguições. Paulo não desistiu por conta da dificuldade. Muitos de nós desistimos por uma coisa tão, comparada a Paulo, tão mais leve, e já desistimos das coisas, já murmuramos. Mas Paulo, diante de toda essa dificuldade, ele não desistiu pelo amor do Evangelho de Cristo. E resultado da esperança de Paulo, nós podemos ouvir hoje. Paulo, ele deixou um legado.
Paulo, ele fundou várias igrejas. Paulo, se não escreveu metade, mas quase a metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. As palavras de Paulo estão servindo hoje para as nossas reflexões. A luta de Paulo está servindo para nós enxergarmos hoje como a nossa luta está pequena. Que não dá para desistir. Que a gente não pode desistir. Porque a estrela da manhã está aqui. Amém? Se nós não acreditarmos no Evangelho de Cristo, não vai adiantar a gente ouvir, porque essa palavra não está entrando e semeando no nosso coração. Nós precisamos é crer na palavra dele, para que a palavra dele venha produzir frutos. Hoje é o último culto do ano. Se nós não entrarmos diferente, o outro ano vai ser simplesmente uma continuação do calendário. Nada vai ser diferente. E Deus está trazendo para nós hoje esperança, um renovo, vida nova, ano novo. Mas nós precisamos é crer na palavra. Nós precisamos é colocar a esperança no Senhor. A esperança não está em homens, a esperança não está em lugares. A esperança não está aí no seu chefe, ou no seu amigo, ou no seu pastor. Não! A esperança se chama Jesus Cristo. Ele que cuidou de Davi, ele que livrou Davi dos inimigos. Os inimigos não riram de Davi. Os inimigos é que foram envergonhados por conta dos livramentos e do cuidado que Deus tinha com Davi. E é o mesmo cuidado que Deus tem conosco. Eu quero trazer aqui também para vocês Josué. Josué é outro exemplo de esperança. Josué é exemplo da esperança que ele depositava em Deus. Josué já nasceu escravo. Que esperança que ele já ia ter, né? Começa por aí. Josué já nasceu escravo. Josué ficou 40 anos no Egito. Josué foi ver aquele povo sendo libertado através de Moisés com 40 anos. Depois Josué ficou mais 40 anos no deserto. Enquanto muitos se desviaram no deserto, isso porque todos viram os milagres que Deus havia feito naquele lugar, mas pela pressa do coração do homem, pela falta de esperança, muitos desviaram lá no deserto. Muitos desviaram no deserto. Por quê? Está demorando. Deus não vai fazer nada. Ah, Deus esqueceu de mim, então vamos curtir. Não. Imagina. Se a esperança for embora, a gente corre um grande risco de nos desviar da palavra do Senhor. Porque é a esperança que nos mantém fortalecidos. É a esperança que nos mantém de pé. Se pelo menos um na sua casa tiver esperança no Senhor, você já vai começar a ver mudanças dentro da tua própria casa. Apenas um. Lá naquele deserto, 2 tiveram esperança. Esperança na promessa de Deus. Josué e Caleb. Mas olha, todos viram os milagres. Todos receberam as mesmas providências. Todos viram o maná do céu cair. Todos comeram da mesma codorna. Todos beberam da mesma água. Todos viram aquela coluna de fogo dia e noite.
todos viram. Apenas 2 confiaram e colocaram sua esperança no Senhor. Todos nós estamos ouvindo essa palavra. Todos nós escutamos o Evangelho. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Todos nós adoramos, louvamos ao Senhor. Mas quantos estão vivendo realmente algo novo? Como foi feita a oração pelo pastor no final, são poucos que chegam naquele lugar secreto. Nós precisamos pedir para que realmente nós possamos nos posicionar diferente, deixar a palavra do Senhor entrar de uma forma diferente no nosso coração, porque Deus também tem uma promessa para nós. Não foi só para aquele povo que estava no deserto. A terra prometida não foi só para eles. A terra prometida também é para nós. Nós vamos ter sim aflições e tribulações, mas Jesus já venceu tudo para nós. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra de Paulo, quando diz que a tribulação, ela produz paciência. Nós precisamos ter paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se nós estamos fazendo a campanha e ainda nós não fomos atendidos, glorifique a Deus por isso, porque não chegou a hora. Deus conhece de todas as coisas. Ontem eu estava orando e estudando essa palavra, e Deus me trouxe na minha memória uma situação que eu passei, que estava tão escondida lá atrás, muito tempo lá atrás, e eu comecei até a chorar e dar risada ao mesmo tempo, porque eu falei: é verdade, Pai. Há muitos anos, há 20 anos atrás, gente, há 20 anos atrás, eu trabalhava numa outra empresa e queria muito sair dessa empresa. Eu já estava há 9 anos. Mas eu queria muito, eu já não estava, eu estava sufocada, eu já estava oprimida, eu já tinha cansado de passar tanta humilhação. E eu queria, porque eu queria sair dessa empresa. Eu já estava 9 anos lá, mas chegou a hora, eu falei: agora é a hora, eu preciso sair. E eu mandava currículo, minhas filhas eram pequenininhas. E aí um currículo foi parar lá na Lapa. Para quem conhece, final da Marginal Pinheiros, né, seu Félix? E aí, não, eu queria tanto que eu falei: Lapa é perto, imagina, Lapa é perto. Tudo bem, 20 anos atrás o trânsito não é igual ao de hoje, né? Mas eu falei: não, Lapa é perto, eu vou, e fui fazer a entrevista. Eu já tinha uma carreira já consolidada, já me sentia segura, e aí fui fazer essa entrevista. Como eu fui mal nessa entrevista. Eu não conseguia responder as perguntas. Eu fui constrangida comigo mesmo. Como eu fui mal. Eu não vi a hora de terminar essa entrevista para ir embora. Eu fui muito, mas eu fui assim. Pense numa pessoa que se sentiu totalmente incompetente. Fui eu. Eu fui embora, já tendo a certeza que não iria passar. Entrei no carro e comecei a chorar. Naquela época eu não conhecia o Evangelho como eu conheço hoje. Naquela época eu não tinha minha esperança como eu tenho a esperança no Senhor hoje. E eu falava: é isso mesmo que o Senhor tem para mim, Pai. Eu tenho que ficar lá naquela empresa, fazendo o que eu não gosto, acordando, me arrastando. É isso mesmo, o Senhor já me esqueceu lá. Então eu tenho que me contentar com o que eu tenho. E fui embora arrasada, chorando, triste e me achando realmente incapaz. Quantos de nós não nos achamos incapazes por algumas coisas? Achamos que o outro é melhor do que a gente. Quantos de nós achamos que a gente não serve para nada? E foi esse o meu sentimento. Passou acho que foram um mês, alguns dias. Deus me mostrou a empresa que eu estou hoje, vou fazer 20 anos. Uma empresa multinacional, gigante.
Deus falou: você tinha que estar lá, naquela empresa onde você estava, porque era de lá que eu tiraria você para colocar aqui, não era da Lapa. Se eu não tivesse aonde eu estava, essa empresa que eu estou hoje não iria me ver. E Deus me deixou lá, esperando a hora certa. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, se eu enxergar, fala assim, Davi falando: Senhor, com o teu... Não, desculpa, vamos lá. Eu não enxergo direito essas letras pequenininhas. Vamos lá. 6. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Davi: quando me senti seguro, jamais serei abalado. O Salmo 30, ele nos ensina que a nossa vida, ela é cheia de fases, que nenhuma delas nós podemos desprezar a presença do Senhor em nossa vida. Mesmo quando nós estivermos bem, mesmo quando nós estivermos sorrindo, nós não podemos desprezar a presença do Senhor em nossa vida, porque nós somos dependentes dEle, em momentos bons e momentos ruins, nós dependemos dEle. Por isso que Davi depois, ele clama, e Deus derrama na vida dele misericórdia, e ele é grato, porque mesmo ele naquele momento se sentindo forte, sozinho, ele viu que ele não era nada sem a presença do Senhor. Que nós possamos aqui ter essa esperança, que nós possamos levar essa esperança para o próximo, eu falo próximo ano, mas para amanhã, porque o nosso novo ano pode começar amanhã, não precisa esperar 1º de janeiro, nós podemos viver um dia novo, um ano novo, uma vida nova, amanhã. Vai depender o que a gente vai fazer com tudo que nós ouvimos aqui. Eu quero, para encerrar, eu vou ler aqui para vocês. Está em Jeremias, até coloquei aqui, Jeremias 17, 7, 8. Diz assim: bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita sua esperança. Ele será como uma árvore plantada à beira da água, e que solta raiz em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca, não se perturba, e não para de dar frutos. Não importa a estação que você está vivendo, nem a minha. O que importa é que Deus já cuidou de tudo. Se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, vamos dar fruto o ano inteiro, não importa a estação.